Há uma guerra, né? Uma luta, né? Eu tô aqui com um negócio de uma contusão, coisa de gente jovem, né? Negócio. Tipo uma inflamação no tendão. A Michelle falou, mas o que é isso? Velhice. Simples assim. Você não jogou bola, você não dividiu. Quando era jovem era dividida. Quando fica velho, você fica em pé 4 horas, o negócio já... Mas há uma guerra, irmãos, há uma guerra. Uma guerra. É uma guerra e nós precisamos ter consciência, não que a gente vai ficar com medo, porque o nosso general, ele já venceu. É que nós precisamos entender que estamos com ele e de que nós não estamos distraídos em acontecimentos. Há uma guerra espiritual em relação à saúde, em relação às nossas vidas, é o que foi ministrado aqui. O fato de nós estarmos aqui é fruto da graça e da bondade de Deus que tem nos sustentado. Então nós às vezes temos que abrir a nossa mente num olhar e perceber que à nossa volta pessoas estão sofrendo nessa guerra. Estão sendo derrotadas, estão sendo feridas, estão sendo oprimidas e que Deus tem nos sustentado. Isso não é para nós nos sentirmos mais fortes do que eles, não. É para termos consciência de proclamar esse Deus, de falar a respeito dele e temos a consciência de que o mundo não é muitas vezes não é um playground, né? Tem um livro do A.W. Tozer que ele fala, a vida não é um playground, a vida é um campo de batalha. E é verdade. Então, mas amém, irmãos. Eu me sinto assim, depois do negócio do Covid, você se sente assim um vencedor, né? Que o negócio não é mole não, bicho. O negócio é brabo. Mas amém, porque Deus nos tem trazido até aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e de compartilhar a palavra hoje. Confesso que tive muita dificuldade com esse texto, com essa mensagem, talvez porque eu esteja, sempre quando um pregador ele traz uma palavra, geralmente ele está envolvido com aquela palavra, é algo que já falou o coração dele e ele está compartilhando. Há uma intensidade nisso, quando você está mergulhado naquilo ali, você fala com uma intensidade, e talvez por eu estar envolvido nesse discernimento de Deus em relação à minha vida, talvez isso seja um ponto de dificuldade de aprofundar. Então eu chamo muita atenção aos irmãos, inclusive por causa da Bíblia eu vou usar 4 textos. Então fiquem atentos aí para de repente estar com a Bíblia, acompanhar, que vai ser bem legal. Algo que tem a ver com identidade e propósito. Identidade tem essa coisa de quem nós somos. Por que nós estamos aqui? Por que a gente nasceu naquela família? Por que a gente é fruto daquele lar? Por que a gente nasceu naquele bairro? Eu agora fiz questão de vir por aquele caminho, que tem 2 caminhos da minha casa para cá. Um é pela serra e é outro pelo jacaré ali. Aquele. É aquele. Aí eu fiz questão de ir pelo Caxambi ali, jacaré ali, para pegar o Noel Rosa, para ver onde eu nasci, onde eu fui criado, para trazer justamente essa intensidade da lembrança. Tem um zumbido aí, né, Alexson? Eu vou falar a frequência, eu vou tirar essa onda, é médio grave. É médio grave. Quer tirar? 139 Hz. Então, aí eu passei por ali justamente para trazer essa lembrança, porque nós temos uma identidade. Muitas vezes, essa nossa identidade, ela traduz muita coisa. Ela traduz a forma que a gente se depara com algumas decisões. Ela traduz algumas explicações das nossas atitudes, porque tem a ver com a nossa identidade. E isso tem a ver, num projeto de Deus, com a missão, com o propósito que Deus tem para nós. Porque nós não estamos nessa vida por acaso. O nosso nascimento, ele não é um acaso da existência. Nossos pais não se encontraram por acaso. Há um projeto de Deus nisso. E muitas vezes, a compreensão disso nos traz uma tranquilidade em Deus para a nossa caminhada. E o que eu vou falar hoje tem a ver com isso. Identidade e propósito. Amém? Opa! Então é o ar. Então é o seguinte, já vou dar a explicação. A parte elétrica,
ela do ar está intervindo no áudio. Então, a instalação elétrica, ela está como um instrumento tocando no nosso áudio. Entendeu? É essa a parada. E ele é como um contrabaixo, ele é médio grave. Hã? Liga o outro, não? Quer tentar o outro? Mas é melhor do que zero. Porque vai ficar esse zumbido aí. Ou então, se quiser, eu vou no gogó e ligo o ar. Por causa da transmissão. Mas deve estar um vum lá na transmissão também, igual um avião na casa das pessoas. Né? Melhorou, né? Mas não pode ligar os dois. Só isso aí. Mas atenção aqui, irmão, para a gente não perder o foco. Então, vamos ao primeiro texto? Isaías capítulo 9, no verso 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. No livro do profeta Isaías, no Velho Testamento. Rapidinho, vamos lá. 702, página 702, mais ou menos. A minha é 706, mas é pertinho. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Amém. Isso é o profeta Isaías profetizando sobre o nascimento de Jesus. E ele faz uma menção aqui muito importante que eu destaco aos irmãos. Prestem muita atenção. Tem que prestar atenção, né? Se não prestar atenção, aí depois, eu não entendi o que o pastor falou. Ele falou um texto daqui, outro de lá, eu não consegui conectar. Eu não fiz, eu estou com um problema de cognição, né, psicólogo? Não concatena as ideias, mas é porque não presta atenção. Tem que prestar atenção. Então o profeta Isaías, ele faz profeticamente uma menção ao nascimento de Jesus e ele fala de uma terra. Ele fala de uma terra, ele fala da Galiléia. Então agora a gente vai lá para frente. Mateus capítulo 4, versículo 12. (954). A minha está no 983. É por ali, 900 e blau. Mateus capítulo 4, versículo 12. Nós vamos do 12 até o 16. Evangelho de Mateus 4, 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Olha aí se cumprindo a profecia de Isaías. Para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Aí o 15 e o 16 que refletem exatamente o texto de Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Avançando, irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 1. Alô, som. Mas eu acho que agora não está vindo não, é o som dele mesmo. Melhorou, não está repercutindo no áudio não, é o som dele. Lucas 5. (1027), a minha está 1048, 1049. Lucas 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dos barcos, deixando ali perto dos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-se a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Pule para o verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Último texto de hoje, João capítulo 21, verso 1. Fica ligado. Na minha 1110, 1092, por ali. Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, finalzinho de João. Verso 1. João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações. Tu sabes, Senhor, como foi ministrado aqui, que nós estamos aqui te buscando, não de uma forma automática, mas louvando o teu nome, e nesta hora nós queremos te ouvir. Fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe 4 textos, irmãos, porque esses 4 textos, eles trazem um eixo de identidade e propósito na vida de Jesus. Tudo que a gente tem que aprender nessa vida é olhar para Jesus. Quando nós temos dúvidas acerca do que fazer, do que decidir, nós devemos olhar para Jesus, porque na vida de Jesus tem um exemplo em carne. Ele viveu de forma humana para nos exemplificar como é a maneira de caminhar no Evangelho. Então, quando nós decidimos acerca de Cristo em nossas vidas, o nosso exemplo, a nossa meta, o nosso olhar tem que ser a pessoa de Jesus. Volta e meia, quando eu tenho dúvida, eu busco no exemplo de Jesus de que maneira ele viveu, porque ali é uma plataforma de exemplo para a nossa vida. Dos 4 textos que eu trouxe, tem a identidade da qual Jesus foi trazido à terra, tem o seu compromisso de missão, a sua decisão, e tem a perenidade da missão do propósito, nos 4 textos. Então, por exemplo, quando o profeta Isaías diz que Jesus vai nascer lá na Galiléia, primeiro que o lugar mais importante para Jesus nascer não seria a Galiléia. Lincoln, por que você está falando isso? Porque muitas vezes nós reclamamos do lugar onde nascemos, da forma em que vivemos, do lar onde fomos criados, porque a gente não tem como decidir essas coisas. Eu não consigo decidir na relação do meu pai com a minha mãe quando eles se encontraram. Isso não tem a ver com a gente. Isso é um propósito de Deus na nossa existência. Isso tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o nosso DNA. Eu vou morrer gostando de relógio, não tem jeito. Outro dia, a Michelle olhou, tem uns 10 relógios lá em casa, e falou: você só tem 2 pulsos, só usa um de cada vez. Por que você tem 10 relógios? Porque meu pai era relojoeiro, eu adoro o relógio, eu gosto de ver os ponteiros. Fica um ponteiro para cá, eu acho maneiro. Outro dia o cara estava explicando lá, eu fico vendo aqueles vídeos de relógio, cara, como é que um pedaço de aço que você movimenta consegue falar o tempo do sol na Terra? Isso é um milagre. Como é que um pedaço de aço com uma mola que fica balançando consegue medir o tempo das coisas? Isso é o milagre do relógio. Mas tem gente que tem 2 relógios, não usa nenhum. A Michelle, eu já dei 3 relógios para ela, fica tudo lá, está tudo sem bateria. Eu falei, porque quando não usa, a bateria fica ruim. Quando ele não balança, tem um automático, né, daquele negócio que o cara fala assim, né, da novela, não tinha? Ó, já começa a declarar a idade. Tá vendo? Que o cara falava assim, não é a pulseira, irmãos, é porque o relógio antigo,
ele tem uma onda que é o automático, você faz assim, ele funciona. Vocês já sabiam disso? Nova geração? Só vira o relógio de bateria. Pois então, tem um relógio que ele não precisa de bateria, nem de sol. É só você balangar ele, você balanga, ele funciona. Então, na guerra, o cara não tem como trocar bateria. Então, os relógios da Segunda Guerra, a maioria deles era automático, porque o soldado estava sempre lá, o relógio funciona. Então, isso é o mistério do relógio. Eu vou morrer gostando de relógio. Isso é um DNA do meu pai. Eu não tenho como mexer nesse negócio. A minha mãe chama Dona Célia. Minha mãe é a maior figura. Figura é minha mãe. Quando eu trouxer aqui, você vai ver. Ela olha para você e fala assim, você trabalha onde? Ganha quanto? É aquelas velhinhas que é tipo sem freio. Ela sai largando aço. Você é casado quantas vezes? Tem quantos filhos? Teu filho faz o quê? Sai mandando, bicho. Mamãe, por favor, se controle, né? Olha o que nós combinamos. Outro dia eu fui pregar ela. Meu filho, isso está falando aí, está errado. No meio da igreja. Falei, mamãe, olha o que nós combinamos. Depois a gente discute o lance, não na frente de todo mundo. Ela é a maior figura. E ela, tipo assim, ela tem algumas maneiras interessantes do tipo, ela vai almoçar, aí dá um suco assim para ela pega assim, bebe tudo. Cara, o Davizinho é a mesma coisa. Bota o suco dele, a comida, ele olha pro suco, pra comida, ele Aí, Dona Célia. A Michelle, a Dona Célia. Eu falei, vai puxar quem? A manicure? Vai puxar quem? A padeira? Tem que puxar a Dona Célia, o seu Canedo, que era meu pai, não tem jeito. Então, isso, tem coisas da nossa identidade, do nosso DNA, que a gente não tem controle. Isso tem a ver com a nossa criação, isso tem a ver com o nosso convívio, isso é indiferente às nossas decisões. Tem uma identidade de Jesus, que Jesus, quando veio à Terra, ele não tem a ver, porque o Pai projetou isso para ele não tem a ver com Maria e com José, seu pai. Por quê? Porque Maria e José decidiram coisas da moradia, decidiram coisas da sua infância e da sua adolescência, que ele não tinha poder de decisão. Isso foi Deus que projetou. Isso Deus projeta em nós. Nós não temos intervenção nisso. E é uma sabedoria quando a gente entende essa psicologia. Às vezes, quando você começa a entender quem era seu pai, entender quem era sua mãe, a sua maneira que você foi criado, você começa a ter facilitadores nas suas decisões. Não adianta você brigar com o negócio. Tem perfis, tem características que são nossas. Às vezes, tinha coisas do meu pai que não é. Meu pai era um cara rude, filho de colono. Tem coisa que não é legal. Isso eu posso chegar e guardar. Mas tem coisa do meu pai, que ele era um trabalhador, me lembro dele de 60 e poucos anos, o cara acordando cedo, indo trabalhar no comércio, indo a pé no negócio. Eu lembro aquela imagem, eu vejo aquela disposição de trabalho, que aquilo é um ponto positivo, que eu trago como uma lembrança e um legado bacana. Essas coisas a gente precisa entender da nossa história de identidade, para ficar com as coisas boas. As coisas ruins a gente de repente guarda, ou coloca diante de Deus para que a gente seja transformado. Não é por isso também que a gente vai viver aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Gabriela. Não, não é isso. Eu falei do relógio, porque o relógio não cria nenhum problema para mim. Mas aquilo que é problema, eu vou entender e entender a forma que Deus quer trabalhar na minha vida para que eu mude ou desvie daquela situação. Mas as coisas que são boas, o importante é a gente entender a nossa identidade. Jesus tem uma identidade na Galileia. E o interessante é observar, vou repetir, que a Galileia, no sentido racional, espiritual, não seria o lugar para Jesus ter a sua vida ministerial. Desde sempre, daquela época até hoje, existe uma cidade que é o centro do planeta no aspecto espiritual. Alguém sabe qual é a cidade? Existe uma cidade no planeta que tudo gira em torno dela no aspecto do relógio espiritual do mundo e do cosmos. Qual é a cidade? Jerusalém. Jerusalém é a cidade. Jerusalém tem uma importância no islamismo, tem uma importância no cristianismo, e tem uma importância espiritual acerca do povo de Israel. Tem uma importância que é inegável, é um fato bíblico e geográfico da sua importância. No entanto, no projeto de identidade de Jesus e para cada um de nós, independente daquilo que você acha, era muito legal se eu nascesse na Zona Sul. Era muito legal se eu nascesse na família tal.
Era muito legal se eu tivesse uma herança tal. Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado com uma identidade sua, que Ele faz você nascer naquele lugar, naquela família, e tem um propósito nisso. Tem uma conexão acerca da sua identidade, e é belíssimo quando a gente entende isso. Tem gente que fica a vida toda brigando contra isso. A vida toda reclamando, a vida toda confrontando, a vida toda tendo um choque em relação à constatação disso. Porque Deus, Ele não é injusto. Deus é bom e Deus é justo. Apesar de alguns criarem uma polêmica sobre isso. Mas quando Deus projeta a nossa vida, há uma beleza da justiça e da bondade dEle sobre a nossa trajetória. O profeta Isaías foi e projetou que Jesus nasceria na Galileia. Projeto de Deus lá atrás. Aí quando houve a perseguição lá de José e Maria do seu nascimento, ele nasceu em Belém, mas logo que ele nasceu, eles vieram para Nazaré, que é uma vila de, tem entre 300 e 500 pessoas na época de Jesus. Você imagina uma pessoa que nasceu num vilarejo de 400 pessoas, ter uma proclamação de fala que atinge o mundo inteiro até 2000 anos depois. Você vê que Deus, Ele tem um projeto grandioso que independe de circunstâncias. Quando Ele pensa algo sobre nós, Ele tem um grande projeto para a nossa vida. E quando a gente tem consciência disso, entende isso com tranquilidade, com a clareza de que Deus está no controle, a gente tem um céu para navegar. Então a família dele foi ali para Nazaré, que é a região da Galileia, e aí vem o segundo texto, que é muito importante, que é o texto que quando ele faz 30 anos, não é só pelo fato dele fazer 30 anos. Você imagina, com 12 anos, tem uma citação bíblica da infância de Jesus, né? Com 12 anos ele conversa com os mestres na lei, e aquela idade ali, 12, 13, 14 anos, é a idade, por exemplo, que um adolescente é escolhido para ser rabi, para ser rabino, na tradição judaica. Jesus não foi escolhido. Você imagina se ele fica questionando a própria família, percebendo quem é o Jesus criança, que ele deveria ser escolhido como um religioso e não foi. Mas não, o projeto de Deus para a vida de Jesus continua, mesmo ele sem ser escolhido como rabi. E aí com 30 anos, e não é o fato de ter 30, tem muitos que falam sobre isso, foi no 30, por causa do 30, maioridade judaica. Não, tem um lance no texto muito importante, eu não sei se vocês atentaram. Jesus começa seu ministério fruto de um fato. Alguém sabe qual é o fato? O que declara o início do ministério de Jesus? Alguém lembra no texto ou sabe essa situação? Poderia me ajudar? Qual é o fato que faz o início do ministério de Jesus? Sabe? Não. Tem uma morte. Alguém tinha que morrer para ele começar. Não, João Batista. Tinha uma outra profecia que João Batista tinha que preparar o caminho. E quando ele morresse, começaria o de Jesus. Então, às vezes, irmãos, tem decisões na nossa vida que não adianta você querer antecipar. Você imagina Jesus de 12 a 30 anos, esperando para começar um negócio que é mudar a humanidade. Você imagina a ansiedade de algumas mulheres em relação a isso. Se fosse uma mulher para decidir um negócio dentro de casa, esperar 18 anos para decidir uma mudança de um bairro de casa, por exemplo. A gente tem que mudar de casa, a gente tem que sair de um bairro para o outro. Não, você tem que esperar 18 anos. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque tem que instalar um dedo e os móveis já ser tudo novo, modelado naquele novo imóvel, que tem uma definição de metragem, que não tem móvel fabricado para aquele negócio, mas tem que já estar tudo pronto. Por que senão? Porque senão tem outro filho. Entendeu? Porque o negócio tem que... E um homem? O homem vai esperar 60 para poder começar um negócio, né? Porque o negócio do homem é procrastinar, né? Senta no sofá e fica com aquele controle, que aquilo ali é tipo um troféu. Dentro de casa, o controle da televisão é o quê? Aquilo ali é tipo um demônio, né? Que o cara senta com aquele negócio e ele fica amarrado naquele negócio. Parece que tem um negócio ali, um imã, um negócio espiritual naquele...
Tem hora que a Michelle fala assim, caramba, você tem uma velocidade... Porque é 600 canais, né? Vai até os 600 e volta. Não, aí eu falo, pô, não tem nada. Ela, caramba. Imagine eu, né, como mulher, como é que eu me sinto, né? Se você vê 600 canais e não se satisfaz, quer dizer, só Jesus na sua vida. Esse é o homem. Então, às vezes, a gente tem que decidir algumas coisas que tem a hora certa, irmãos, isso é muito sério. Mas isso é discernimento espiritual. Às vezes, uma mudança de trabalho, às vezes um projeto de vida, tem uma hora certa na mudança. Não pode antecipar, porque a antecipação de um projeto de Deus, às vezes surge um aborto. É igual ao nascimento de filho. Tem coisa para nascer, tem 9 meses para esperar. Se puxar com 5, morre. E às vezes, se passar do tempo, morre também. Então tem um tempo certo. Então, qual é esse tempo certo do propósito de Deus na minha vida? Discernimento espiritual. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes a nossa vida está sendo levada pelas nossas próprias decisões. Sabe como é que a gente toma decisão? Por status, por conforto, por necessidade de filho. A gente não bota Deus na nossa vida. A gente decide uma varanda maior. A gente decide um bairro maior, melhor. A gente decide um trabalho que ganha mais. A gente decide... Eu me lembro de uma guerra que eu tive no meu casamento com o negócio de escola de filho, meu irmão. Uma guerra. Sabe o que é uma guerra no lar? Uma guerra por causa de uma escola, meu irmão. É a escola X, não, é a escola Y. Só que a escola X é R$5.000. E a escola Y é 1.500. Meu irmão, um negócio que ia impactar no orçamento, assim, 40%. Mas era uma guerra. Aí depois chega no final do ensino médio, sabe o que o moleque fala? Eu não quero mais essa escola. Você botou os 5.000 durante 12 anos, e ele, quando tem autoridade para decidir, não quero mais essa, eu vou naquela meia boca ali, me dá o diploma da meia boca. E aí? Mas e a guerra? Quem ficou administrando a guerra? O casal. Por quê? Porque acha que a sua decisão de entender a escola para o seu filho, você sabe de tudo de educação. Você é uma exímia educadora, né? Sabe tudo. Quando, na verdade, quando trabalhei com docência, tem um texto do Paulo Freire, belíssimo. Paulo Freire citar agora é até polêmica, né? Mas tem um texto belíssimo do Paulo Freire, vale só ler o texto, não fica muito envolvido na ideologia, não. Mas vale o texto que ele fala de um rapaz, dois estudantes. Um é o que a gente chama de CDF, ainda usa esse termo? Um é o CDF. Nota... Hã? Não precisa traduzir. Mas é o mais inteligente, tira 10 e tudo mais. É o garoto que não cola, que estuda. Primeiro, é o nerd. E o outro é aquele somebody love, né? O outro aluno é aquele que pá e tal, e chega atrasado, e não estudou e pá. Aí depois o Paulo Freire vai e projeta a vida dos dois. O somebody love é o CEO da empresa, e o CDF é um funcionário comum que não conseguiu quase nada no aspecto financeiro de status. O que ele quer trazer com esse ensino desse texto? Ele quer trazer que muitas vezes os pais estão preocupados com um padrão, que Deus tem um outro projeto e propósito para a vida dos nossos filhos. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente é de Deus, às vezes, só para ir na igreja. Quando a gente decide escola dos nossos filhos, a gente acha que as nossas escolhas são racionais. E o problema é que as nossas escolhas não devem ser só racionais. Elas devem ser racionais dentro de um projeto de Deus para nós. Quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Eu vou voltar a falar. Tem gente batendo a cabeça a vida inteira, se chocando com o projeto de Deus para a sua vida. Aí chega lá no final da vida, aí vai falar assim, caramba, eu era alegre naquilo, mas fiquei a vida toda buscando outra coisa. Por quê? Porque está buscando conforto, está buscando status. Todo mundo do condomínio estuda no colégio tal. Meu filho tem que estudar lá também. Ah, é? Então quer dizer que o condomínio é o teu Deus. Quer dizer que as influências ali que estão à sua volta são aquilo que te dominam. A gente não pensa sobre essas coisas, irmãos. A gente vai decidindo a vida e depois você vai com uma série de amarrações que vão te limitando, que você chega para Deus e fala assim, agora, o que eu faço? É Ele que fala, eu que pergunto a você, o que eu faço? Porque eu projetei algo precioso e lindo para você, só que você foi tomando conta e decidindo. Você imagina Jesus
Depois de discutir com os mestres da lei, chega em casa, não escolhido como rabi. E a mãe dele fala assim, não, 18 anos, tu tem que ficar aqui. Ele, não, pô, eu vou trazer a novidade de vida para a humanidade. Vou começar meu ministério. E João Batista largando o aço no deserto. Já pensou se ele antecipa a parada? Ou então, se João Batista morre, ele fala, não sei, igual homem, né? Não sei. Davizinho que está com essa agora, qual o desenho que você quer? Não sei. Um monte de desenho, negócio de tia Flá. Meu irmão, a tia Flá, estou aqui com a tia Flá. Meu amigo, negócio de tia Flá, não é você não, Flávio, é do YouTube. É a tia Flá que pega os negócios lá, e pior que tem a ver com os negócios que compram. Ela pega o ovinho que você já compra na loja. Ah, nós ganhamos aqui o ovinho, abre o ovinho, não sei o que. Aí ele vai no shopping, é aquela outra pregação, né? Ele já sabe o que quer, já fica martelando até você comprar. Então, o projeto de Deus é lindo e precioso, mas, irmão, se nós não tomarmos consciência disso, a gente vai continuar decidindo a nossa vida, e a nossa vida vai ter uma série de lutas das quais a gente vai ter muita dificuldade de Deus tomar conta do que está acontecendo. Deus, ele é transformador. Ele chega e muda uma trajetória, sim, transforma, mas tem gente que dá muito trabalho. Tem gente que sofre muito, tem gente que se arrebenta. Por quê? Porque são decisões importantes. Então, quando a gente fala de guerra, irmãos, quando foi ministrado aqui, gente, a gente não está aqui se distraindo, a gente não está aqui marcando ponto. É porque nós estamos numa guerra. E guerra, muitas vezes você tem que tomar decisões importantes. Você tem que ter maturidade e consciência disso, mesmo os mais jovens. Às vezes um beijo na boca muda a trajetória toda, porque aquele beijo rola outra parada, e aí rola outra parada, e daqui a pouco um negócio que você botou um bambolê aqui, meu irmão, vai a vida toda com o negócio. E é uma decisão que se toma. Então você precisa colocar as suas escolhas diante do Senhor. Aquele rapaz é para mim? Aquela menina é para mim? Ah, todo mundo fala que ela é, todo mundo fala não, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te levar. E os pais também. Porque às vezes que a gente acha tudo certinho, Deus tem um outro projeto. E nós temos que entender esse respeito, como foi ministrado, a autoridade de Deus na nossa vida, irmãos. Às vezes Deus não tem tido autoridade sobre nós, a vida mudou muito. Essa semana alguém me perguntou, porque eu falo muito sobre isso, sobre a questão da contemporaneidade. Os textos são de um tempo que a vida mudou muito. Hoje a gente tem uma série de demandas, de obrigações que nesse tempo não tinha. Quando Jesus toma a decisão e ele vai para Cafarnaum, e ali ele começa seu ministério na Galileia, ele, na verdade, eu no final vou falar por que Deus escolheu a Galileia. Mas Deus, quando vai cooptar seus discípulos, também na Galileia, o texto diz que os caras largaram tudo e foram para Jesus. Mas o que isso significa hoje? Eu vou largar tudo e vou viver, por exemplo, da obra? Existe uma intencionalidade nessa fala. Não é que muitas vezes você vai largar seu trabalho, mas o seu trabalho é para louvor e glória de Deus. A sua casa, o seu lar, é para louvor e para a glória de Deus. E esse é o problema, que às vezes a gente não entende isso. Está mudando de casa? Beleza, está mudando, mas aquela casa vai ser para louvor e para a glória de Deus? Que tem gente que tem casa que é para se servir. Tem gente que tem carro que é para se servir. Tem gente que tem dinheiro que é para se servir. As coisas nessa vida, o Batista fala muito sobre isso, é mordomia. O que é mordomia? A gente está aqui por enquanto, tomando conta do negócio, porque depois quando a gente morrer, não vai ficar mais para a gente. Então nós somos mordomos. Sabe a figura do mordomo? Que ele fica naquele palácio, mas nada é dele. Mas ele desfruta daquele negócio. Nós somos mordomos das propriedades de Deus em nós. Então a gente tem as coisas aqui para tomar conta. Porque depois, quando fecha o olho, me lembro logo do meu pai, centenas de relógios. Quando ele morreu, minha mãe falou assim, bota tudo numa carroça e leva. Aquilo que ele dava maior valor, que se preocupava, não sei o que, fechou o olho. Ela viu aquele problema que era aqueles relógios, chamou um carroceiro, um burrinho sem rabo. Manja, burrinho sem rabo? Chamou o burrinho sem rabo e falou, bota tudo aí e leva. Tinha relógio lá que valia, que não valia, tinha lista, e botou tudo. Por quê? Porque valia para ele, quando a gente fecha o olho, é igual Alexandre o Grande. Túmulo não tem gaveta, não adianta, não vai guardar. Então, enquanto nós somos vivos, e nós somos vivos pela graça e misericórdia do Senhor, nós somos mordomos das coisas, a gente toma conta. E um dos grandes objetivos de Deus nos dá é para compartilhar, é para doar,
é para sermos generosos, para entender o compartilhar disso. A gente tem que ter consciência disso, senão a gente vai ter problema. O negócio, em vez de ser bênção, ele vira maldição. Tem gente que tem as coisas e o negócio vira um problema. Impressionante. Por quê? Porque às vezes a intencionalidade de ter não é para servir a Deus, é para se servir. Esse é o sentido humanista da palavra, quando o homem é o centro das coisas. Então, quando Jesus decide ir para Cafarnaum e ele começa seu ministério, ele também começa a cooptação dos discípulos ali naquele lugar. E aí ele vai e fez uma pesca maravilhosa, que foi o texto de Lucas 5. E aí quando ele chega naquele lugar, eu já mencionei aqui, aquele lugar, ele não é novo. Quando você lê o texto, parece que é a primeira vez que Jesus está entrando naquele mar. E não é, o texto não consegue trazer a profundidade do que está sendo tratado. Jesus era daquela região, desde a profecia de Isaías. Então os discípulos, se eles são contemporâneos, uns talvez são um pouco mais velhos, outro mais novo, mas eles são meio que contemporâneos. João Batista, por exemplo, era primo. Quando Maria estava grávida, Isabel também estava, eles são contemporâneos, todos ali são contemporâneos, tipo 20 e pouco, 30 e poucos anos, é a idade deles. O que acontece nesse período? Todos eles se conhecem. Então uma região que tem tipo no máximo 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, todo mundo meio que é parente de alguém e tal. Então quando Jesus chega no Mar da Galileia para cooptar discípulos, ele não chega ali como um estranho. Parece que chega alguém ali, tipo um ET, e começa a fazer milagre. Não é isso. Os caras sabem. Os caras sabem que ele é carpinteiro, os caras sabem que ele é filho de José, os caras sabem que ele é filho de Maria, os caras sabem que ele teve uma vida tranquila, sem problema, e que a carpintaria dele não é nego 7-1. Nego sabe que o trabalho deles de entregar conserto de barco não é de malandro nem de bandido. Então o testemunho da vida dele vem junto com o chamado de cooptação de discípulos. O que é isso aí? É projeto de Deus. Projeto de Deus, ele cumpre um projeto que começa no seu nascimento naquela região. Então quando os caras veem ele, falam assim, ó, esse aí é o Jesus. Mas o que ele está trazendo de novo? Ele está trazendo de novo que ele está mandando a gente botar a rede, a gente passou a noite toda e não pescou nada. E aí os caras jogam a rede e pescam um monte de peixe. Quando eles veem aquilo, eles veem a autoridade de Jesus sedimentada numa vida e sedimentada no milagre. Vida e milagre. Porque milagre tem que ter vida, milagre por milagre. E aí o último texto que eu trouxe, que traz justamente essa projeção, é porque os discípulos caminharam com ele 3 anos, foram cooptados por Jesus. E aí quando chega no final, que Jesus morre, passa 3 dias sumido, sabe o que eles fazem? Eles abandonam o chamado. Eles abandonam o chamado. Você imagina Jesus no Getsêmani, se ele, em vez de ir para a cruz, ele foge para as colinas e para as grutas da Judéia, onde Davi se escondeu. Porque ele podia fazer isso. Ah, Lincoln, ele não ia fazer isso. Ele não fez, mas ele podia. Ele podia se acovardar ao chamado da cruz. Tanto que a oração, você vê que é pesado. Ele fala, se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse peso, afasta de mim essa responsabilidade, porque ele percebeu o tamanho da responsabilidade e da carga que seria o sofrimento. No entanto, ele foi e encarou. Por quê? Porque ele cumpriu um propósito, irmãos, uma missão. Nós temos uma missão aqui na terra. Nossa vida é para o louvor e glória do Senhor Deus. Nós somos peregrinos nessa terra. Irmão, nós estamos aqui por um tempo. Daqui a pouco a gente vai embora. Um dia, a gente não gosta de falar sobre isso, nem a gente projeta isso, mas vai chegar uma hora que a gente vai. E a gente, quando crê na eternidade, nós precisamos dar atenção a essa conversa, porque senão a gente fica perdendo tempo aqui, se distraindo e se machucando. E machucando, que eu quero projetar agora, machucando aqueles que vêm depois. Porque quando Jesus encontra os discípulos, de novo, aonde que ele vai? Aqui usa vários termos, aqui usa Mar de Tiberíades, aqui usa Lago de Genezaré e Mar da Galileia. Sabe que lugar é esse? O mesmo lugar. Então quando você vê Mar de Tiberíades, Mar da Galileia. Quando você ouvir Genezaré ou Quenerete, que significa harpa, tudo é o mesmo lugar.
Então, o mesmo lugar que ele cooptou os discípulos, ele vai para o mesmo lugar e fica esperando os caras na praia. No mesmo lugar, no Mar da Galileia, ele está lá esperando os caras. E os caras pescaram, voltaram ao trabalho, abandonaram o chamado, e ele só esperando os caras. E aí, pescaram alguma coisa? Porque Jesus faz assim com a gente. E aí, está tudo certo? Está tudo bem? Por quê? Porque ele quer relacionamento. Ele sabe que não está. Ele sabe que muitas vezes a gente abandonou o chamado, ele abandonou esse projeto. A gente está num projeto nosso. Agradar a família, agradar a mulher, agradar filho, agradar a gente mesmo. Aí ele pergunta, e aí, está tudo bem? Está tudo dando 100% aí? Ele pergunta. É uma pessoa que fala, é uma situação que você observa. Por quê? Porque Deus fala com a gente de várias formas. Aí ele vai mandando sinais. Está tudo bem? Não, não está tudo bem, pô. A gente passou a noite toda pescando. Aí ele cobrou dos discípulos. Ah, vocês são os caras que abandonaram o chamado. Ele não faz isso não, sabe por quê? Porque ele é um Deus de amor. Porque Jesus, ele vem no tempo da graça, e ele vem sob graça e misericórdia. Ele fala, joga a rede do lado direito, que é o lado do amor, do lado da misericórdia. Então, quando os caras lançam, os caras voltam a pescar. Mas, no fundo, ele está ali porque ele está tratando a perenidade do propósito dos discípulos. E é isso que acontece com a gente. A gente chega numa determinada idade, que além do propósito de Deus para a nossa vida, tem os que estão depois da gente. Nossos filhos, nossos amigos, pessoas que estão à volta e nossos discípulos. Porque criança, adolescente, jovem está perto da gente, eles estão vendo o que a gente está fazendo. Eles estão vendo se a gente está no centro da vontade de Deus. Você pensa que eles estão de bobeira? Hoje meu pé latejou de novo, eu botei o pé assim da vizinha veio e falou assim, de novo papai, está doente de novo. Está só observando. Só sacando a parada. Então os mais jovens, eles estão vendo o nosso exemplo de vida, mais do que a gente fala. Às vezes a gente fala muito, mas eles não estão preocupados com a nossa fala. Eles estão eles estão percebendo as nossas atitudes. E eles vão replicar o que eles estão vendo. Então ela tem essa responsabilidade. Quando Jesus volta à Galileia, é como se ele trouxesse a lembrança dos discípulos. Cara, rapaz, eu tenho 3 anos que eu estou caminhando com vocês. Pô, eu dei um propósito, eu dei uma missão para vocês. Eu estou aqui para trazer retorno a essa lembrança. E é o que Deus faz com a gente. Ontem eu estava vendo um filme. O negócio é ver filme, né? Tuc, 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 tuc. Aí estava vendo um filme ontem que se chama Everest, né? Teve uma missão, é baseado em fato real. Teve uma missão em 96, no Everest, que foi quando mais morreu gente lá. Em 92, um cara percebeu que aquilo era um business. Esse negócio de business, cuidado com business. O cara percebeu que aquilo era um business. Qual é o business? Você cria uma agência para levar as pessoas ao Everest. Pô, tu pega hoje uma blogueira para subir no Everest. Qual blogueira que não quer? E o cara falava, tantos $1.000 eu vou te botar lá no cume. Por quê? Porque ele conseguiu, levou 4, conseguiu. Gente que não tinha experiência. Aí ele em 4 anos levou 19, não teve nenhum acidente fatal. Você imagina, o filme é interessantíssimo. No início ele já fala sobre isso. 4 anos, levou 19 pessoas lá, sem experiência em alpinismo, os caras subiram o cume do Everest, que é uma desgraça, um negócio difícil, tempestade, gelo, mal, oxigenação, um montão de dificuldade. Tem um número lá, 200 e poucas pessoas que conseguiram subir nesse cume, tem mais de 100 mortes, cada 4 que subiram, 1 morreu. Aí o cara falou, vou criar uma agência, vou criar um business, que quem quiser subir o Everest, eu sou capaz de levar. Aí ele fez um negócio tão violento, que ele fez e mais não sei quantas agências criaram também. Chegou lá, tinha 200 pessoas para subir, 4 agências, não sei o quê, virou um negócio. Virou um negócio que tinha até a confusão. Marca o dia que você vai, porque se for no mesmo dia vai dar zero. As mesmas cordas para grupos diferentes vai dar problema. E aí o cara tinha um grupo de, 12 pessoas para levar. E aí ele foi, não vou contar o filme todo, já estou contando, né, mas é só um pedaço, né? Aí chega uma hora, é violento, cara, a vida é assim. Chega uma hora que tem um coroa, que o cara já foi 3 vezes, não conseguiu, porque muita gente vai e não consegue. Chega numa etapa e fala, melhor voltar. É melhor voltar, porque se você voltar, você vai viver. Se você for, vai morrer. Eles sabem que a pessoa fica tossindo, aí tosse sangue, aí não sei o que, tem uma série de constatações que não tem como ir.
Eu estou colocando esse exemplo como uma metáfora da vida. Às vezes a gente vai para um projeto de vida que a gente vai morrer naquele projeto. A gente vai morrer, mas você está teimando em ir. Deus projetou um negócio para você, mas você está teimando em ir. Pressões de casa, de família, sei lá o que, de grana, sei lá o que. Você não bota o projeto de vida na mão de Deus, você bota na sua condição de decidir as coisas. Nós não temos capacidade de decidir sobre a nossa vida, irmão. Essa decisão é racional? É, mas ela é um projeto de Deus, você tem que colocar isso na mão do Senhor. Divida isso com o Senhor. Se você não dividir isso com o Senhor, você vai ter problema. Você vai bater cabeça. Aí o que aconteceu? Um coroa que tinha tentado 3 vezes... tentado 2 vezes, estava na 3ª vez, e ele começou no último pedaço, tem 3 pedaços, no último pedaço, que é o pior, que a maioria só com máscara de oxigênio, tem um cara lá que o cara é tão violento, um russo, que o cara sobe sem oxigênio, o cara é violento, e é fato real, o cara sobe no pulmão, ele é o único da expedição, até o líder com oxigênio. E aí, nesse último pedaço, o coroa começa a atrasar. E aí ele falou assim, ó, vai no teu ritmo, que a gente vai bater o cume para projetar a descida. Porque também tem assim, é uma janela de horário. Tipo assim, de 11 da manhã a 2 da tarde. Se você não voltar 2, de noite vai morrer. Tem que atacar o último cume entre 11 às 2. É uma janela de horário. Por quê? Porque Deus criou uma natureza nessa vida que você não consegue mudar. Tem um DNA na gente que ele criou, não sei porquê, que meu pai encontrou com a minha mãe, não consigo explicar, que a gente tem esse negócio, você não vai mudar. Então vai na janela, vai na compreensão de Deus na sua vida, de administrar isso. E vai na tua janela que Deus projetou para você. Aí tem a janela 11 às 2. Aí está dando meio-dia, está dando 1 hora e o coroa está atrasando. Aí chega o grupo lá, comemorou, então começa a descer. Quando o líder começa a descer, ele vê o cara. Aí o cara fala para ele, pelo amor de Deus, eu não volto mais aqui. Eu estou numa idade que essa é a minha última tentativa. Prometi para o meu filho. Olha, presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Tem gente que está não sei o que prometi para meu filho. Cara, faz o que Deus prometeu para você. Teus filhos vão vir contigo. Eles vão ver no teu exemplo. Tem gente que acha que vai dando as coisas, que vai pagando, e acha que essas coisas é igual o filme do Gonzaguinha. Pô, eu te dei tudo, paguei colégio, paguei não sei o quê. O Gonzaguinha fala pro pai, e tu acha que isso paga amor, paga carinho, paga projeto de vida? E fica trocando as coisas, que acha que grana que vai, não vai comprar. É amor, é a compreensão de Deus na nossa vida, no projeto de Deus para a nossa família. É isso que faz a gente chegar no ideal daquilo que ele projetou, de alegria, de paz, de harmonia. Aí, quando ele chega no coroa, o coroa fala, cara, eu não volto mais aqui. Eu tenho que tentar. E, cara, está 600 metros. Está 600 metros do cume. Aí o líder da missão toma uma decisão. Eu falei com a Michele, essa decisão é impressionante, cara. Essa decisão vai acabar com tudo. Ele falou, eu vou com você. Por quê? É o business, né? Pô, o cara pagou $65 mil para subir o cume do Everest. E era um coroa que depois ele ia ter que prestar conta que o cara não subiu no cume, né? Aí ele toma uma decisão, a esposa grávida dele. Ele não pensou nele, ele pensou no business. Ele falou, não, beleza, eu vou contigo. Só que já era 1 da tarde. Ele foi com o cara no cume, o cara chegou. Bateu 2. O tempo, acabou, não vou contar o final. Acabou. Não tem mais. E a nossa vida é assim também. Então tem coisa que eu costumo falar do exemplo do trem. O trem, os mais jovens, prestem atenção, isso é muito legal, o negócio do trem. Trem não, metrô, né? Vocês já andaram de trem? Trem, Central, Santa Cruz, 42.
33, o Japeri, Parador, Deodoro. Não. VLT vocês sabem, né? Também não. E o metrô Copacabana Arco Verde, né? Eles sabem, né? Então. Uber, né? Uber. Mas quem paga? O cartão. Fica quieto. Bota no cartão. Aí depois, só Jesus. Não fala em cartão não, vamos mudar de assunto. Fala negócio de cartão não, pelo amor de Deus. Pastor Lincoln, se concentre. Então, é como um trem. A vida é uma estação. Eu tenho a maior dificuldade com o negócio de despedida. Dizem que isso é maturidade. Falta de maturidade. Eu tenho o maior problema com o negócio de despedida. Eu não gosto de despedida. Porque eu, quando me relaciono, quando eu marco vínculo assim, parece que para mim é para a vida toda. Sentido de eternidade. Então, eu não gosto de interromper uma relação de amizade, companheirismo. Eu tenho a maior dificuldade nesse negócio. Mas a vida é uma estação. Tem gente que chega, passa um tempo, depois embarca, vai para outro lugar. Tem gente que fica mais tempo. Tem gente que está chegando, tem gente que está partindo. É aquela música do Milton Nascimento, né? Encontros e despedidas. Então, a vida é uma estação. Estão entendendo a metáfora ou estão dormindo de novo? Estão entendendo? Depois, pastor, não estou entendendo. Presta atenção. Encontros e despedidas. Aí, o trem está vindo. Como é que ele faz, ô Moisés? Começa aquele negócio na linha, né? Quando faz assim, o trem está chegando. Você que convive, você sabe que ele está chegando. Aí ele está chegando, você está, pá, vou entrar no trem. Aí, o trem chega. Jovens, estão prestando atenção? Ou estão no celular? Pastor, depois, reverendo, tem que botar um negócio aí, proibido entrar com o celular. Pois tem que botar esse negócio aí. Só os que tem negócio da transmissão e tal. Porque o celular é um demônio hoje, hein? É um negócio que, né? Fica uns caras postando aí no meio do culto, né? Tem que estar na transmissão, não, mas tem uns negócios. Vamos ficar ligados aqui, né? Não é? Ah, mas a Bíblia está no celular. Traz de papel. Traz de papel, tem papel. Aí, chegou o trem. Chegou o trem da grande viagem da sua vida. É a grande viagem. É uma universidade que vai te levar a um grande emprego, um grande projeto de vida. É uma viagem de um lugar para fora que você vai viajar, que você vai conhecer. É um namorado. O trem, você traduz o que você quiser. Na frente desse trem tem projeto de vida. É o seu projeto. O trem chegou. Quando você vai adentrar ao trem, vem um cara, o fiscal do VLT. O VLT não tem catraca. Aí tem um gaiato que entra e aí vem o fiscal. Cadê o bilhete? Então, esse trem, ele é assim, ele tem um fiscal que pergunta, cadê o seu bilhete? Tem gente que quer entrar no trem sem bilhete. Não vai entrar. Não vai entrar. Qual é o bilhete? O bilhete, às vezes, é uma formação acadêmica. O bilhete, às vezes, é um envolvimento de treinamento. O bilhete é algo que, às vezes, depende de 18 anos você é envolvido num projeto. Esse é o bilhete. Ninguém entra no trem sem bilhete. Às vezes vem uma grande oportunidade na sua vida e você não consegue entrar. Por quê? Porque você não se preparou para entrar. Está sem bilhete. Não entra. Aí quer entrar forçado, aí depois tem que sair. Não vai. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Às vezes o cara toca muito, mas tem que estudar. Às vezes o cara estuda, mas tem que tocar. Beleza, o trem chegou. Aí você tem o bilhete. Mas você está com uma mochilinha. Mochilinha. A mochilinha, você vai 3, 4 estações, você tem que saltar. Por quê? Porque você não tem bagagem para viajar. Agora, abriu a porta do trem, da oportunidade, do projeto de vida. Você está com bilhete. Está com as 2 malas de bagagem. Quando eu falo bilhete e bagagem, eu estou falando Deus nesse projeto, tá? Entenda Deus nesse projeto. Não é seu, não. Não é a sua bagagem. Não é o que Deus compreendeu no seu projeto de vida. Então, você está com o bilhete, buscando em Deus aquele projeto, aquele objetivo. Aí, quando o cara fala, o seu bilhete está aqui, aí você vem com 2 malas carregadas, você viaja
para onde você quiser em Deus. Para uma longa viagem no Senhor. Eu costumo dizer que a caminhada cristã é uma grande aventura, maravilhosa. Mas para alguns é uma grande chatice. Para alguns é uma grande chatice, é um projeto chato, incômodo. Mas por quê? Porque quer fazer do seu jeito. Quando a gente entende isso, irmãos, e a nossa identidade, o propósito, porque você pergunta a paciência, agora está na moda esse negócio, eu vou falar, hein, está gravando, eu vou falar. Agora está na moda esse jargão. É cientificamente comprovado? Pergunta para um médico se tem algum chá comprovado. Eles não comprovam nenhum chá. Mas eu tomo chá todo dia. Existe uma comprovação de Deus para a nossa vida, irmãos. Porque a ciência, ela busca, observa aquilo que acontece. Ela só comprova aquilo que acontece. Se ela tem uma velocidade para comprovar, isso é um outro problema que a gente está vivendo. Mas a gente precisa ter a comprovação de Deus na nossa vida. Buscar em Deus essas assertividades, de estar no centro da vontade dEle para o nosso projeto, independente da sua idade. Eu estou falando aqui, direcionei para os jovens, mas tem pessoas maduras aqui que de repente abandonaram o seu chamado, como fizeram seus discípulos. Já foram chamados e abandonaram seus chamados. Ou pessoas que estão à nossa volta, que abandonaram, que a gente conhece, que abandonaram o chamado. E aí, vai para o mar e não vai pescar nada. E quando pescar, vai pescar um pouquinho e vai falar assim, eu queria pescar mais. E ele só na praia, tranquilo. E aí, pescou alguma coisa? Por quê? Porque quem domina sobre mar é Deus. Quem domina sobre tempestade do Everest é Deus. Quem domina todas as circunstâncias que estão à nossa volta é Deus. Então, quando Ele projeta a nossa vida, tudo isso está planejado. Agora, quando a gente vai numa trajetória de encontro a isso, a gente vai ter problema. Porque tem coisa que Deus faz e é, assim, detalhadamente preciosa para nós. E às vezes a gente abandona tudo porque a gente vai na nossa trajetória. E aí aquele terreno pedregoso, aquela série de dificuldades. Deus sempre vai falar assim para a gente, e essa é a minha última fala. Deus sempre vai falar assim para a gente, joga a sua rede do lado direito. Joga a sua rede para o lado direito. Tipo assim, tenho misericórdia sobre a sua vida, tenho amor, tenho bondade, não importa o passado, não importa o que foi até hoje. Se você quiser obedecer isso, eu estou pronto para te reencaminhar aos desígnios de que eu projetei para o grande projeto de vida e propósito da tua existência. Não importa aquilo que você fez, aquilo que você errou, aquilo que você esqueceu, aquilo que você desviou, não importa, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus, quando a gente toma uma decisão de quebrantamento, de arrependimento, de busca nele, Ele, por justificação, apaga o passado e projeta o futuro. Mas isso, irmãos, depende de nós. Tempestade do Everest, não tem como eu mudar. É Deus que controla esse negócio. Agora o cara fala assim, ó, vamos subir ali, o que o líder tinha que falar para o cara? Rapaz, não deu para você subir, vamos descer. Às vezes é duro. É duro você falar para um filho, ó, não vai. É duro para você falar para você mesmo, não vou entrar nessa. É duro. Mas aqueles que estão debaixo de uma autoridade do Senhor, eles falam isso, ó, por convicção em Deus, irmãos. Não é por convicção de vetores dessa vida, demandas, sabe, de confortabilidade. É aquele papo da padaria que a gente comentou aqui, sabe, é o pão nosso de cada dia. Não está preocupado com o pão doce, com aquele acessório, com aquelas coisas que na verdade às vezes viram prioridade e não são. E a nossa prioridade é esse projeto. É um eixo, ele tem um eixo, irmãos. Ele tem como uma plataforma assim. Deus tem um eixo assim para a gente. Ele teve isso em Jesus. O eixo de Jesus chama-se Galileia. Você tem a sua Galileia. Sabe? O mar onde vêm os seus recursos. O lugar onde você fala com pessoas que estão à sua volta, o seu discipulado. O seu DNA ali. Eu não estou falando no sentido geográfico, não.
Eu estou falando no sentido mais abstrato, no sentido da subjetividade da sua vida. A sua vida, ela tem um contexto de Galiléia que Deus projetou para você. Poxa, pastor, mas eu não sei qual é. Busque isso. Comece a isso ser a temática das suas devocionais. Senhor, eu quero entender a minha identidade. Tem coisa que eu não consigo mudar. Qual caminho eu tenho que ser conduzida? Deus vai falar, vai por aqui. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, tinha um ponto de ônibus, cara, que era um problema aquele ponto de ônibus. Era o ponto de ônibus mais perto da minha casa, mas quando eu chegava no ponto, tinha um problema lá, que eu não posso falar. Não posso falar. Mas é um problema. Entendeu? É um problema assim, ó, entendeu? Um problema. Um problema. Aquele ponto é sempre o mesmo horário. Aí quando eu bati o relógio, vinha problema. Aí eu ia num horário certinho. Aí chegou uma hora, eu falei, Senhor, eu não consigo mudar. Ele falou, consegue. Mas eu não consigo. Não, vai em outro ponto, pô. Anda para trás. Né? 15 minutos, vai mais cedo, vai no ponto anterior. Ela não pega o mesmo ônibus que você. Mas eu queria o ponto, né? Mas tem gente que não, eu vou no ponto e eu vou mudar. Não vai mudar, você não vai mudar. Você não vai mudar. O que você tem que mudar é o ponto. Quem está entendendo diz amém. Tem gente que não consegue entender. Não, eu no ponto vou ser diferente. Aí depois quebra tudo. Entendeu? Aí é a maior confusão. Difícil de administrar. Aí você fala, Deus, como é que eu vou administrar isso? Quando o cara chega lá em cima, ele liga para a mulher e fala assim, pô, eu sei que você está grávida, estou aqui no Monte Everest e já bateu 2 horas, a tempestade chegou. Aí, meu amigo, aí já foi. É igual o trem, fechou a porta, poxa, eu queria tanto entrar nesse trem. A grande viagem da sua vida, eu queria fazer missões no exterior, nunca estudou inglês, como é que vai viajar para o exterior se não sabe o inglês? Na hora de estudar o inglês, estava no videogame. Tem um negócio no videogame também, né? Tem um negócio no videogame, cara, que é um demônio também, né? Eu falei uns 3 demônios aqui, é o controle da televisão, celular e o negócio do videogame. É uns demônios sem asa. Futebol. Pô, não sei porquê. Nessa casa só tem futebol. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Nessa casa só tem Vasco 3-1, é isso? Só tem isso. Só tem isso. Amém, irmãos? Vamos mudar um pouco, né? Chega de, né? Mudar. Não, chega de vencer também, tem que perder também, pô. Que negócio é esse? Amém, irmãos? Profeta Isaías e Deus tem uma profecia para a nossa vida, de promessas. Quando a gente nasceu, Ele já projetou nossa vida. Ele sabia do encontro dos nossos pais. Mas meu pai, mas minha mãe. Não interessa. Ele projetou. Tem gente que na adversidade vira uma fortaleza gigante. Tem gente que na facilidade vira um problema, ou vice-versa. O importante é você entender que você é um projeto de Deus. Você não nasceu por acaso. Ele tem um belíssimo plano para você, de existência para a sua vida. A ciência, esse negócio de comprovadamente científico, sabe o que eles falam da vida? A gente conseguiu comprovar o que é a vida. Sabe o que eles falam? A vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Pergunta para a ciência, qual é o sentido da vida? Não sabe falar. Pergunta para a ciência, para onde a gente vai? Não sabe também. Por que a gente existe? Não sabe responder. Ele só sabe responder o fato. Qual é o fato? A gente nasce, cresce, reproduz e morre, igual árvore. Eles falam da gente igual árvore. Mas Deus não vê a gente assim. Deus vê a gente um projeto belíssimo de alegria, felicidade, ver um filho bem, ter amor pelas pessoas, ter prazer em servir ao Senhor, ter gozo em coisas simples. Às vezes a gente está perdendo isso, irmãos. Deus, quando uniu seus pais, Ele pensou em você, do seu jeito, com as suas características.
Além disso, ele projetou um eixo, a sua Galileia, o seu bairro, o seu trabalho, o que você estudou, o que você faz. Ele projetou e deu perenidade a esse projeto, para que você nunca abandone. Ah, mas eu decidi errado. Há tempo de mudar, há tempo de adequar algumas coisas, porque o Senhor, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que vai, desde que você fale: Senhor, toma conta da minha vida, conduza, me leve, eu quero viver esse projeto. Jesus, o próprio Jesus, Ele nos ensinou a respeito disso. Chegou nos 30, a mãe dele, que era Maria, muito zelosa com ele, um casal assim que Deus escolheu, né? Deus escolheu Maria, bendita és vós entre as mulheres, escolheu José, um cara com coração no Senhor, uma casa tranquila. Quando chegou 30, ele: ó, eu estou indo embora dessa casa. Por quê? Porque chegou a minha hora. Difícil a despedida? Deve ter sido, mas ele foi para Cafarnaum, e ali começou um grande projeto. E ali ele cooptou outras pessoas a esse reino e a esse evangelho. Na sequência, os discípulos tiveram problemas de perseguição e também abandonaram. E ele voltou. Por quê? Porque ele tem essa preocupação de que isso vá até o fim. E é essa preocupação que eu proclamo hoje, nessa manhã, para as nossas vidas. De que o coração de Deus, ele tem uma preocupação nesse projeto para nós. Seja qualquer momento que você esteja vivendo, os mais jovens, os mais adultos, os mais idosos, para qualquer um, Ele está sempre preocupado em que nós continuemos nesse projeto dele para nós, que é o propósito da nossa existência. Ele tem um cuidado nisso, e Ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que é o Criador dos céus e da terra, Criador do universo. Outro dia eu trabalho com um professor que é professor de física, diretor de uma escola, a formação dele é em física. Aí ele estava me falando uns negócios assim incríveis. Se a Terra, se ela fosse meio milímetro na sua rotação, assim, meio metro para cá ou meio metro para lá, ia zebrar tudo de temperatura aqui. A ciência já consegue falar o seguinte: alguém fez isso. Por quê? Porque é um encadeamento de assertividade que é impossível ser aleatório. Então, esse Deus grandioso, esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus grande no sentido de poder, Ele é um Deus pessoal que se preocupa com você, que se preocupa com a sua identidade, que se preocupa com os seus sentimentos, que se preocupa com o seu projeto de vida. Ele é um Deus individual. Ele é um Deus grande e individual. Ele é tão bom que Ele poderia ficar numa existência assim, grande, como um rei, que não consegue ver cada indivíduo. Não, o nosso Deus é um rei, soberano sobre todas as coisas, mas que se preocupa com cada um de nós. Sabe aquele pai que tem um monte de filho, mas ele sabe cada um que precisa, como está e tal, Ele sabe cada um. Nosso Deus é assim. Tem muitos filhos, mas Ele tem uma grandiosidade de cuidar de cada um de nós e se preocupar com o nosso propósito de vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, vem sobre nós, fala aos nossos corações. O que nós sabemos, assim, Senhor, é que a gente vive muitas vezes preocupado com muita coisa, Senhor. Mas que só uma coisa é necessária: é a conexão contigo. Porque se a gente conectar contigo, Senhor, as nossas necessidades serão preenchidas por Ti, dando encaminhamento para nós, como solucionar. Ajude-nos, Senhor, em nossas decisões. Ajude-nos, Senhor, em entender o nosso projeto de vida, Senhor. Nós não queremos viver por acaso, Senhor. Nós não queremos viver distraídos em problemas, apagando incêndios.
apagando demandas e necessidades que aparecem, que todo dia aparece, Senhor. Nós queremos ter um projeto em Ti, e que Tu vai nos dando as prioridades de como lidar com as coisas, Senhor. Vem sobre nós, vem com o Teu reino sobre nós, vem com o Teu reino sobre a nossa casa, Senhor. Vem com o Teu reino sobre as nossas famílias, Senhor. Vem com o Teu reino sobre os nossos projetos profissionais, Senhor. Vem com o Teu reino sobre os nossos filhos, Senhor. Vem com o Teu reino sobre aqueles que estão perto, nossos familiares, nossos amigos, Senhor. Que a manifestação do Teu reino, do Teu poder, seja algo latente na nossa vida. Que possa transparecer às pessoas e as pessoas perceberem que há algo diferente em nós. Mas esse diferente não é porque a gente tem mais grana ou porque a gente faz isso ou aquilo. Mas esse diferente é refletir a Tua glória. Refletir o Teu poder sobre a vida humana, Senhor. Queremos nos fazer instrumentos Teus. Nos coloca no centro da Tua vontade, Senhor. Vai nos dando alertas, Senhor. Vai usando pessoas. Vai nos dando discernimento nas decisões, discernimento espiritual, coisas naturais que aparecem, mas que necessitam da Tua voz para nos direcionar, Senhor. Essa é a nossa oração. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.